寄ってらっしゃい、見てらっしゃい。闇芝居の時間だ。 Olá, samurais e geishas no meu canal do YouTube, beleza? Como é que vocês estão? Vocês estão de boas? Vocês estão tranquilos? Então tá tudo bem. Primeiramente, recado rápido, recado básico. Segue lá no Insta, eu faço votação ou eu aviso qual vai ser o vídeo. Segundo recado, curte a página do canal no Face, eu faço postagens diárias, curiosidades rápidas, coisas que não dá pra ficar postando aqui no canal toda hora. E por último, mas não menos importante, eu vou deixar tanto no card quanto na descrição as últimas 5 teorias, beleza? E quem puder já dar aquele apoio logo no início, eu agradeço. E bem como vocês estão vendo aí, né? A teoria de hoje é: e se os mencheviques tivessem ganhado a Guerra Civil Russa? E essa teoria não é uma teoria minha, e sim a teoria de um inscrito. E bem, né, para quem não conhece esse quadro de teorias, eu pego fatos que poderiam ter dado certo, aí eu modo de uma maneira plausível para que nossa teoria aconteça. Nada assim aconteceu porque eu quis, entende? Eu sempre pego fatos que poderiam ter dado certo, aí eu modo de uma maneira plausível para que nossa teoria ocorra. E eu também sempre pego os 3 fatos mais importantes mundialmente falando, né? Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria e por último as conclusões. Beleza? Mas enfim, sem enrolação que eu já enrolei demais, vamos direto ao vídeo. E bem, né, só dando um breve contexto aqui, vocês devem estar estranhando, bolcheviques, mencheviques, o que é isso? Eu conheço bolcheviques. Os mencheviques, né, eles também foram um partido de esquerda, um partido socialista, não eram comunistas, eram socialistas, mas era algo mais maneirado, não era tão radical, né? E os mesmos acreditavam que sim, eles precisavam também do capitalismo. E eles também eram mais democráticos, eles não eram tão autoritários. Lógico que, né, eles tinham ali seus graus, mas eles, né, jogavam ali mais por um negócio justo, não por um golpe de Estado. Apesar que na Guerra Civil Russa aqui não tem jeito, né? Mas enfim, então, né, eles acreditavam que o socialismo tinha que chegar no poder através da democracia, afinal ia poder ajustando as coisas ali, né, com o tempo, em vez de jogar simplesmente o partido e resolver tudo o que tem que resolver quando os problemas forem acontecendo ali na hora. Beleza? E os mencheviques, né, durante a Guerra Civil Russa, eles ficaram meio que isolados, porque o exército branco era um exército total antissocialista, anti-esquerda, né? Eram puxados ali mais para a monarquia, e os bolcheviques eram um exército vermelho, né? Como todo mundo já sabe, e eles eram extremamente radicais e eles não consideravam, né, os mencheviques como esquerda. Então, né, os mencheviques aí ficaram literalmente no meio do fogo e foram engolidos aí pelos dois. Mas como seria, né, se os mencheviques aí tivessem ganhado a Guerra Civil Russa? Então, né, vamos aí pular a Primeira Guerra Mundial e já iniciar em 1917, no início aí da Guerra Civil Russa, né? Beleza, em qual momento, né, que os mencheviques aí eles iriam entrar? Bem, para isso os mencheviques eles precisariam o quê? Ter o seu próprio governo, coisa que eles já tinham, né? Então isso facilitava já demais, porque eles eram mais burocráticos do que guerrilheiros, do que soldados. Mas ok, vamos supor que eles ainda continham aí um pequeno contingente aí. E lógico, né, que ok, então vamos colocar o exército branco, o exército vermelho, o exército preto, que eram os anarquistas ucranianos, e o exército, sei lá, verde, não sei, uma cor aleatória aí, enfim. E ok, beleza, né? Só que os mencheviques, eles lógico que utilizariam ali da força, né? Eles manteriam a palavra da democracia em primeiro lugar, mas eles também teriam que se defender. Afinal, né, se eles fossem pegos por um dos 3, eles eram empacotados. Então, com isso, ok, vamos supor que eles conseguissem ali manipular algumas coisas e colocassem ali os brancos contra os vermelhos.
e eles fossem ali só pegando ali o que sobrou. Mas os mencheviques, né, para eles mostrarem que eles não são tão radicais, o que eles fariam, em vez de eles pegarem e empacotar, né, igual os outros fariam, eles poderiam simplesmente pegar e prender. Sim, literalmente pegar e prender. Ah, pode dar uma sentença de 30 anos, 40 anos, 50 anos, talvez uma perpétua, poderia, né? Mas enfim, e com isso, né, dentro da cadeia, eles iriam tentando convencer o cara a mudar de lado. Lógico que eles não iriam utilizar, né, de métodos violentos, né? Eles iriam mostrar, né, que são mais democráticos, são mais de boas, né? São mais da parte do diálogo do que da parte da porradaria. Então, com isso, eles iriam sim acabar recrutando essas pessoas, né? Tanto do Exército Branco quanto dos Vermelhos e até talvez alguns anarquistas. Afinal, né, eles poderiam ver, pô, eu sou tratado como lixo no meu regimento, o pessoal só grita comigo, empacotaram meus amigos que não tinham condição de lutar. Então, pô, esses daqui estão mostrando um pouco de misericórdia, pelo menos. Então, acho que os mencheviques eles iam ganhar mais apoio, acho que em 1919, né? E o principal inimigo deles, né, acabaria sendo os próprios mencheviques, né? Os próprios bolcheviques, aliás, né? Mas não estou falando que o Exército Branco iria ser os aliados, oh meu Deus, vamos amar os mencheviques, não. Mas é aquela coisa, o inimigo do meu inimigo é o meu amigo. E os mencheviques, eles poderiam colocar algum partido ali, né, para mim usufruir, né? Então, vamos lutar, porque aqui, pelo menos, se eu for pego, eu sou preso. Lá, se eu for pego, eu sou empacotado. Então, provavelmente, né, os mencheviques e o Exército Branco acabariam reunindo forças aí contra o Lenin. E ok, vamos supor que não vamos alterar o final da guerra, mas vamos colocar a vitória aí com, né, os mencheviques ganhando e prendendo Lenin, Trotsky e até mesmo Stalin, né, e diversos outros aí guerrilheiros. Então, com isso, os próprios mencheviques aí, eles assumiriam o poder aí da Rússia por um tempo. Eles, né, iriam declarar um novo governo, iriam falar, somos um governo provisório por hora, e até as coisas se estabilizarem, vamos ficar no poder. Então, né, então a partir desse momento, né, que eles estavam no poder, eles iriam tentar reconquistar e recuperar os antigos territórios aí do Império Russo, né, e vamos supor que eles consigam também, né, mas eu não acredito que em 1920, eles iriam invadir a Polônia. No máximo aí eles poderiam acabar ficando ali com a Ucrânia, mas, né, todos esses lugares aí do Império Russo, né, esses países aí que pertenciam ao Império Russo, eles teriam mais autonomia, eles teriam mais liberdade, né, e não teria ali uma coletivização forçada. Provavelmente, né, as coisas na Ucrânia seriam vistas com calma, não seriam feito às pressas, talvez até mesmo o Holodomor não aconteceria, provavelmente poderiam sim alguns acabar morrendo de fome, mas não seria o que foi ali no governo ali do Lenin, no governo ali de Stalin. Então, né, com isso, né, os ucranianos talvez não iriam ver a Rússia aí com maus olhos. Lógico que tensões nacionalistas, tensões de independência, isso sempre ia acontecer, né? Pelo menos na questão da Ucrânia, talvez no Cazaquistão, né? Esses lugares assim. Mais precisamente a Ucrânia aí, né? E então, né, já com isso, né, ok, vai se passando o tempo e vamos supor ali que eles, né, respeitem a democracia. Então, né, já passamos de 1922 para 1932, né? Nós já demos um salto. E com isso também já tinha iniciado a Guerra Civil Chinesa, que os comunistas aí até então, né, tinham sido apoiados ali, né, pelos comunistas e tal. Eu acredito que sim. De qualquer forma ali, né, a Rússia e a China não teriam problemas igual foi, né, com a União Soviética, mesmo com o governo ali antes do Chiang Kai-shek, né?
justamente pelo fato do Sun Yat-sen também ser um cara moderado. Mas ao mesmo tempo, né, o Chiang Kai-shek também não iria implicar ali com a Rússia, afinal, né, eles não são comunistas, não são, né, alguém radicais. E com isso, né, Mao Tse-tung iria ter que buscar alguma outra inspiração. Afinal, né, eles não iriam ter o Lenin. Provavelmente ele iria usar o Lenin aí como um martírio, enfim, o Stalin, né? Talvez o Lenin que era mais conhecido, ou então Trotsky. Mas, né, o próprio Mao Tse-tung em si, ele, né, não iria ter apoio financeiro igual ele teve ali, né, da União Soviética. Mas isso a gente vai trabalhar depois. Já dentro do bloco ali da Federação Russa, né, os mencheviques iriam propor uma federação, só que com um grau de autonomia a mais. Então, os países aí que faziam parte aí da Rússia menchevique, eles iriam sim ter um grau de autonomia, bem mais do que eles já têm. Eles não iriam se interferir tanto na cultura alheia, né? E provavelmente, lógico, que eles iriam talvez tentar colocar ali um governo sempre pró-menchevique, mas eles não iriam se meter diretamente nos assuntos internos de cada país aí da federação. Mas ainda assim ficaria um negócio meio, né? Eu estou te supervisionando aqui, né? Só para garantir o negócio. Então, alguns pipocos aí de independência, principalmente da Ucrânia, poderia acabar rolando, né? A Finlândia já seria independente também, né? Apesar de não ter os mencheviques lá, né? A guerra ali foi contra os bolcheviques e os brancos finlandeses ali acabaram ganhando. Então, né, eles já tiveram ali a independência da Rússia e eles não tentaram retomar de novo. Já adiantando um pouquinho, né, já para os anos de 1938, essas coisas aí, pré-invasão da Polônia em 39, eu acho, né, que a Rússia, não sendo um país comunista não sendo um país tão radical no socialismo, no comunismo, eu acredito que eles teriam mais apoio do Ocidente, né? E muito provavelmente a Alemanha, eu acho que não faria um pacto de um tratado de não agressão, justamente por não ver a Rússia menchevique como um país forte. Então, pensar, eu vou invadir e tal, né? Não vou nem fazer tratado de não agressão, porque esses caras aí não parecem ser tão fortes assim. E muito provavelmente, realmente, eu acredito que eles talvez não seriam tão fortes, né? Uma vez que o militarismo ali não seria uma prioridade para defender os interesses nacionais da pessoa que estivesse no poder. Eles teriam sim um exército, lógico, mas eu não acredito que seria tudo aquilo que foi ali na União Soviética, muito menos, né, os caras 100% motivados. Então, com isso, né, a Alemanha eu acho que invadia a Polônia de boa, eu acho que a Rússia menchevique não iria se interferir, talvez eles tentariam sim armar os poloneses, né, e selecionar um governo local, lógico, né, um governo mais voltado ali também para uma social-democracia, e fortalecer esse governo, né? Mas eu não acredito que eles iriam invadir a Polônia também, igual foi a União Soviética. Então, beleza, a treta já começou aí, mas eu acho que em vez de dar uma pausa na Polônia, eu acho que a Alemanha iria tentar invadir, né, a Rússia menchevique direto, uma vez que eles poderiam, né, falar ali para a Ucrânia que, seguinte, você quer independência? Então vamos, se une ali conosco. Então acredito que aí, né, poderia já começar a treta, a Segunda Guerra Mundial, mas para não ficar falando muito aqui, eu acredito que a Rússia menchevique poderia acabar passando um certo perrengue, um perrengue a mais do que a União Soviética já passou, né? Uma vez que eles talvez não seriam tão fortes industrialmente falando, né? Belicamente falando também, mas lógico que eles iriam ter uns brinquedinhos, né? Afinal, no primeiro tapa na orelha eles já iam ficar espertos. Então, sim, eu acredito que provavelmente eles acabariam ganhando, né? Os aliados, a União Soviética, a Inglaterra, a França, o rádiozinho ali do Charles de Gaulle, Estados Unidos, China, né? Provavelmente sim eles teriam uma empatia maior ali pela Rússia, né? E a Rússia talvez teria uma empatia maior pela China,
e se manifestar contra o Japão, por mais, né, que o Chiang Kai-shek não fosse um dos maiores democráticos do mundo, né, a Rússia menchevique ainda assim iria acabar vendo o Japão, né, como um país que violou a soberania nacional de um outro país, né, e que também precisa ser combatido, pois violaria a soberania nacional deles também, né? Então, nós não alteraríamos isso. Já, né, no final da Segunda Guerra Mundial, não vamos alterar isso também. Mas eu acredito que a Rússia menchevique não iria ocupar a Manchúria até o finalzinho da Guerra Civil Chinesa. Afinal, a União Soviética fez aquilo para garantir que, se caso o Kuomintang ganhasse, eles ficariam ali com a Manchúria. E já falando em Guerra Civil Chinesa, né, eu acredito que o Mao Tse-tung, né, e os comunistas poderiam ter um prejuízo, né? Afinal, a Rússia menchevique, eu não acho que eles apoiariam, né, o Mao Tse-tung por ele ser um cara bem mais radical. Assim como eu acredito que eles também, né, não selecionariam Kim Il-sung, justamente pelo fato de ele se mostrar uma pessoa bem mais radical, e muito provavelmente eles escolheriam sim um cara que eu já fiz uma teoria e um vídeo sobre ele chamado o Hokai, né? Que eu já fiz um vídeo sobre ele, depois vão lá pesquisar facção soviético-coreana, coreana-soviética, enfim. Vocês vão achar. E também, né, isso poderia também fazer com que a China, né, o Kuomintang, acabasse ganhando ali a Guerra Civil Chinesa, e lógico que daí eles se viravam ali, a Rússia menchevique não iria se interferir, né? E o Kuomintang também não, duvido muito, né? Afinal, não seria uma ameaça ideologicamente falando. Já na Guerra Fria, eu acredito que a partir desse momento, né, os países aí poderiam acabar ganhando ali uma certa independência, né? A questão da divisão da Alemanha também não seria um problema, né? Eu acredito que a Alemanha Oriental não existiria, porque os aliados não iriam ver, né, a Rússia menchevique, né, como uma Rússia expansionista, uma Rússia que iria fortalecer movimentos comunistas, invadir países, enfim. Não que, né, lógico que todo mundo ali ia ficar de olho em todo mundo. Mas eu acredito que a Rússia menchevique poderia, sim, né, por mais que sempre fossem partidos de esquerda, né, eu acredito que ainda assim eles ainda assim não seriam uma ameaça. Lógico que eles queriam os interesses, lógico, o dinheiro também, mas eu acho que eles não seriam uma ameaça, mas eles muito provavelmente, né, fariam mais campanhas para uma Alemanha mais democrática, para uma Alemanha não tão da direita, né, também nem tão para uma esquerda comunista radical, e sim manter ali um governo social-democrata, né, onde eles conseguissem ali falar com todos. Já em 1956, né, eu acredito que a Hungria teria ali sua independência, a Ucrânia talvez um pouquinho mais tarde, né, afinal precisaria ser conversado a questão das fazendas, a questão desses assuntos. Então eu acredito que a Ucrânia ali, né, teria uma independência um pouco mais tardia. Os países da Ásia Central, eu acredito que eles iriam ter sua independência aí nos anos 60, nos anos 70, né? Eu não acredito também que a União Soviética iria financiar o Fidel Castro. Afinal, né, o Fidel Castro poderia assim, se mostrar uma pessoa muito radical, mas lógico que eles também não iriam bater palmas para os Estados Unidos nem para o Fulgêncio Batista, né? Afinal, né, eles também iriam prezar sempre por uma democracia, mesmo que aí sim provavelmente sustentar partidos aí sociais-democratas, né? E eu não estou falando que não vai ter corrupção, que não vai ter fraude eleitoral, tá? Não estou querendo santificar os mencheviques, tá? É que eu só não estou repetindo essas coisas porque, né, creio que já é previsível, né? Eu não estou querendo
né, criar uma utopia que fala que os mencheviques são os santos, enfim, né? Não, é que isso é bem clichê mesmo de ficar repetindo, então, né, só para deixar bem claro. Então, eu acredito que a Guerra Fria não iria existir, os Estados Unidos não provavelmente seria assim uma potência, uma hegemonia, né? Mas a Rússia também iria ter o próprio governo deles, né? Eles também iriam disputar influências, mesmo que não fossem armados, né? E lógico que os Estados Unidos não iria querer, né, os governos de esquerda mencheviques lá, e muito provavelmente, né, os mencheviques iriam pegar só as coisas mais essenciais ali do capitalismo, né, do capitalismo americano, e tentar, né, adaptar para uma realidade um pouco, né, uma realidade mais de esquerda, né? E bem, né, só para não ficar enrolando muito aqui, eu acredito que a Rússia atualmente seria um país mais democrático. Não acho que eles financiariam movimentos separatistas. Eu acho que o Daguestão e a Chechênia e a Geórgia teriam a sua independência, né? Tipo, a Geórgia teve sua independência, mas eu não acho que eles seriam invadidos, né? Eu acho que até mesmo a própria criação da OTAN não seria algo tão necessário, algo tão urgente. Lógico, pode ter uma aliança militar aqui e ali e tal, os problemas não acabam. Eles teriam melhores relações com a Iugoslávia também, afinal, por mais que o Tito fosse um ditador, ele ainda assim negociava ali com todo mundo. Que seria o caso ali da Rússia menchevique também, poderia negociar assim com todo mundo. Novamente falando, poderiam sim ter fraudes eleitorais, a mesma pessoa podia estar no poder, né? Não estou querendo passar pano, mas eu acabei de falar que sim, a Rússia seria mais democrática, porque, né, o que eu quero dizer é que ainda assim existiria uma democracia, mesmo que só com com a maioria ali dos partidos ali sendo de esquerda. Então não é porque dois partidos são de esquerda que dois partidos são iguais. Eles podem ser de esquerda e ter ideais e ideias diferentes, né? E bem, né, atualmente a Rússia não seria uma ameaça, a Rússia provavelmente seria amiga do Ocidente ou dialogaria melhor, né? Lógico, a Rússia talvez teriam sim alguns problemas internos, eles teriam que segurar algumas repúblicas, enfim. Mas aí questão interna, não seria uma ameaça exterior. Teriam problemas, teriam terrorismo, teria uma vida normal. Mas eu acho que seria um país mais progressista, né? Eu acho que um governo do estilo do Putin não iria acontecer. Eu acho que seria um governo mais progressista, em pautas de talvez LGBTs, questão de legalização de algumas coisas, né? Enfim, isso daí não dá para prever, né? Porque também, né, tem locais e locais, e, né, porque é menos radical que talvez vai aceitar essas coisas, né? Mas eu acho que a religião seria, tipo, mantida, né? E seria um dos fatores essenciais, né? Um dos fatores aí bem marcantes aí que não seriam proibidos, né, durante o governo aí do que seria a Guerra Fria. Beleza? Mas enfim, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né? Eu estou deixando a thumb aí, né, para quem quiser usar, mas só dê aquele crédito aí quando você for usar, beleza? Inscrito que me pediu essa teoria, espero que você tenha curtido. Comentem aí o que vocês acharam, o que vocês acrescentariam, o que vocês removeriam. Comenta aí se você gostou ou não, beleza? Comentem a teoria de vocês aí também, eu demoro, mas eu faço, beleza? Mas enfim, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever. Vejam os vídeos do card de descrição, me sigam nas minhas outras redes sociais, todos vão estar nos links aqui. Quem puder dar aquele apoio, eu agradeço. E passe esse vídeo para um amigo seu, para uma amiga sua ou com uma pessoa que se identifica. Beleza? Enfim, falou e fui!